muito boa tarde! Muito boa tarde ao pessoal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Nosso 15º encontro, é isso? Deixa eu olhar aqui. Acho que hoje é o 15º, né? Que era para ser talvez o 16º, se eu não tivesse me perdido no começo do ano, que foi uma loucura esse final de ano delicioso. Boa tarde, viu? Aurinete, Nenê, boa tarde. Emily, boa tarde. Dercila, boa tarde. Tudo bem com vocês, gente? Como é que vocês passaram de virada? Enquanto o pessoal vai chegando, enquanto o YouTube avisa, enquanto o Instagram avisa. Lembrando que toda terça, e esse ano vai ser até o finalzinho do ano, 2 horas da tarde, eu estou aqui ao vivo no canal do YouTube da Cera Pura, para falar sobre administração de salões de beleza, do seu negócio, né? Então, você que trabalha sozinha, ou sozinho, você que tem um estúdio, você que já tem uma pequena equipe, você que tem um salão, que já tem outras pessoas, você que é administrador, enfim, é um bate-papo, assim, de 30 minutinhos para a gente pôr algumas coisas, algumas reflexões, pensar em algumas saídas, né? Depende do assunto que vocês acabam me trazendo, a gente consegue trazer mais informação, uma vertente específica, de acordo com as perguntas, tá? Sandra, boa tarde também, viu? Então, nesse começo de ano, né, o que eu pensei? Eu não tenho muito assunto para hoje não, tá? Vou falar bem a verdade para vocês. Eu quero que vocês me digam se vocês passaram perrengues nesse final de ano, né? O que foi o previsto, o imprevisto que não foi previsto aí por vocês neste final de ano, que eu sei que acontece, às vezes, falta de material, aquele cliente que perdeu o horário e você teve que reencaixar ele em algum momento, uma energia acabou a luz, gente, alguém já passou por isso no final de ano, né, com épocas que a gente tá tendo ainda, né, não sei que estado você tá, mas às vezes alguma chuva forte, algum vento, enfim. Qual foi o perrengue que você passou, esse imprevisto de final de ano que aconteceu aí? Me contem. Oi, Claudiana, boa tarde. Me contem aí para a gente fazer um bate-papo que seja bastante proveitoso para vocês. Para mim sempre é um prazer estar aqui, podendo contribuir com um pouquinho de informação. A Emily colocou vários imprevistos. Me conta aí, pelo menos um, para a gente falar sobre eles. E o que a gente poderia, então, fazer para que não ocorresse novamente, né? Me conte aí o que aconteceu com vocês neste final de ano. Alguém... os mais comuns, né, são os cancelamentos. Eventualmente acontece, sim, problemas com acabar a água, acabar a luz, né? Esses problemas com concessionária, pessoas ficando sem telefone, e essas coisas, no final das contas, são boas para que a gente sempre tenha um plano B para o ano seguinte, que vai valer depois para sempre, né? Aqui teve uma queda de energia, perrengue com ar-condicionado, exato. Então, assim, quando isso acontece, né, a primeira coisa, que qualquer coisa que a gente considere um imprevisto, né, como o nome mesmo já diz, é um imprevisto. A gente não pode ficar doido achando que a gente vai resolver tudo, ou que a gente ou poderia prever tudo, ou que a gente poderia evitar. Então, a primeira coisa é não ficar enlouquecido ou enlouquecida com essas coisas que eventualmente podem acontecer e que não estão sob o nosso controle. Porém, a gente precisa pensar em algumas situações caso aconteça. Vocês lembram nosso último encontro lá, antes, quando a gente fez o checklist de Natal, né? Que por exemplo, você tem um volume acima. Então, esse é o tipo de imprevisto que pode acontecer, que você pode ter uma previsão, obviamente, olhando para o seu DRE, mas tendo uma pessoa na manga, uma carta na manga, alguém contratado ali, um freela, né, um extra, para você fazer os atendimentos eventuais. Mas outras coisas acontecem, então eu quero saber... a Emily colocou muitas clientes também querendo horário de última hora. Nenê colocou, dia 23, fiquei sem luz por 4 horas e ainda tinha 4 clientes. E aí tem várias coisas que impactam nisso, né? Vou comentar o que vocês estão me colocando, porque o que acontece? Imagina, você está sem luz, né?
o atendimento com certeza vai demorar um pouco mais por todos os motivos que a gente já sabe. Só que aquela segunda pessoa que vai ser atrasada, né, logo depois da queda de energia, ela muitas vezes ela não sabe, né? Então, qual é a primeira saída emergencial a fazer? É já comunicar as próximas, que a partir de agora haverá o atraso, porque você já ficou sem energia. Então, às vezes, vale a pena você perder 3, 4 minutinhos no WhatsApp para informar essas próximas, né? Exatamente para quê? Como é uma época de final de ano, as pessoas têm festa, elas se programam, elas às vezes estão em algum lugar, e é tudo uma correria muito doida. Então, o que acontece? Se você não avisa e espera chegar, é claro que foi um imprevisto, acabou de acontecer. Só que aconteceu com aquela que você estava na maca. Com as próximas, você já pode tomar algum posicionamento. Porque se você não toma, a pessoa passa a se perguntar assim, putz, se eu soubesse que ia atrasar tanto que estava sem luz, eu ficaria mais 10 minutos. Eu estava no caixa para fazer um pagamento de alguma coisa de supermercado, de presente, e eu saí inesperadamente porque eu sabia que eu tinha um horário. Entende? Então, é esse tipo de imprevisto previsto que a gente precisa saber trabalhar com eles e tomar os comportamentos e as posturas mais adequadas para que você não se prejudique, porque é mais fácil para você, porque se você toma essa postura de perder 3 minutinhos ali, né, do seu tempo que você está com aquela cliente na sala e acabou e você não sabe se vai ter previsão, você já pode dizer para essas pessoas, olha, eu estou sem luz, então o que pode acontecer daqui para frente é que eu atrase um pouquinho, pelo menos 10, 15 minutinhos. Então, você pode vir com um pouquinho mais de calma, tá bom? Por quê? Se a luz, obviamente, foi só piscou, não é você não está percebendo que vai acabar de fato, né? Que está indo e voltando, ok. Agora, se você está no procedimento e está atendendo e não volta, é melhor que você já avise. Porque aí a pessoa tem como se programar e ela vai, inclusive, te agradecer por isso, e para você também, que não vai ter aquela pressão daquelas pessoas ali, e tá acabando e não tá, ai meu Deus, dá tempo de fazer outra coisa? É melhor que a pessoa não esteja no seu espaço naquela pressão toda, tá? E 4 horas sem luz não deve ter sido muito fácil, né, Nenê? Queda de energia, porque assim, ó, é a falta do ar-condicionado, é você não enxergar direito, é você ter que dizer para aquela pessoa, se precisar depois você não saiu, você volta e contar com a verdade da pessoa, né, com a pessoa dizer assim, não, realmente ficou um pouquinho, mas só aqui, ou não ficou, não tá tudo certo, né, tem que contar com tudo isso, da pessoa não voltar 1 semana, 10 dias depois, mas eu fui viajar, mas aí não tirou, aí ela quer fazer de novo, né, tem tudo isso que a gente tem que pensar. Clientes querendo horário de última hora. Como é que resolve o horário de última hora? Aí vocês atendeu a mais, Emily, até mais tarde? Porque tudo tem o benefício e o malefício, né? Se você passou um dia inteiro sem fazer nada e você atende, ou mesmo se você atendeu o dia todo, né? Vamos pensar no caso específico. A pessoa não marcou e agora ela quer de última hora. Se você atende uma emergência, e pode acontecer, e ela é eventual, e nesse final de ano pode ser que aconteça muito, você tem o benefício de atender alguém a mais. Só que você tem que tomar o cuidado, junto com isso, para não deseducar esse cliente, a ele achar que, então, eu não marco mesmo e ela sempre me atende. Por isso que em alguns momentos vai ser muito importante o não. Eu não posso, dessa vez não dá. Por quê? Para que a pessoa entre no sistema de educação para ela falar, bom, eu que não marquei também. Né? Então, eu tenho que agora, é óbvio, se você pode, se você quer, não é fazer picuinha com o cliente, não vou atender, não. Agora, se você já atendeu o dia inteiro, você está super cansado, é um final de ano também, e infelizmente não tem como colocar, o melhor é dizer isso para cliente, eu não tenho como te atender hoje mesmo, tá? Até para que as pessoas se eduquem e se programem para essa data. O calor sem luz deve ser uma loucura para o final do ano, principalmente na maior parte do Brasil, que a gente estava bem próximo do verão já, né? Outra coisa que aconteceu aqui, época de chuva. Deixa eu colocar na tela, que foi mais fácil para eu ler. As clientes atrasavam por causa da chuva e a agenda ficava uma bagunça. Aí lembra dos lembretes? Que você acabou de me citar assim, deixa eu ler de novo. Época de chuva. Se você já sabe que essa época é época de chuva, então você já tem uma coisa que não é um imprevisto, de fato.
porque se é época de chuva e já chove, isso já está dentro da nossa previsão e já tem que estar nas nossas mensagens de checklist, lembrando esse cliente que nessa época chove mais, portanto, saia com antecedência da sua casa, não perca o seu horário. Se você atrasar mais de tantos minutos, porque uma coisa é assim, o lugar nunca chove, um dia cai uma tempestade que atrapalha tudo. Ok. Agora, se eu sei que sempre chove, né, está propenso a chover, eu já crio sistemas, por exemplo, de mensagem, de aviso nas salas, tudo que a gente falou naquela aula do checklist, que quem não assistiu, quem perdeu, você vai assistir a aula, se essa é a 15, você vai assistir a 13, que a gente falou sobre o checklist, tá? Corre no YouTube, tem todas as aulas ao vivo ali ainda, você consegue assistir. E aí a gente tem como mandar essa mensagem, deixar esses avisos pré-programados, ou quando a pessoa fizer o agendamento, ou quando você for fazer a confirmação no dia anterior das pessoas do dia. Então, existem algumas saidinhas aí que são previstas para a gente, tá bom? Depois consegui atender todas e terminei às 23 horas. Eu imagino que não deva ter sido fácil, viu? Vamos lá. Algumas eu consegui atender, outras que queriam fiz depois do Natal. Ah, se conseguiu fazer, bacana, né? O que acontece com os atrasos de final de ano é que, obviamente, como bons brasileiros, a gente deixa tudo para o último minuto e muitas vezes a gente marca muita coisa no mesmo dia. Então, a pessoa, seguido da depilação, ela tem a unha, ela marcou o cabelo em outro lugar, ela tem horário para viagem. Por isso que os atrasos não podem, e às vezes não, por causa de uma pessoa, você vai atrasar o Natal de todo mundo. Então é mais fácil ou não atender, ou penalizar, vamos chamar assim, esta pessoa para que você não prejudique todo o restante, tá bom? E claro, fazer uma avaliação, né? Quem é essa pessoa, se nunca atrasou, porque tudo isso a gente vai levar em consideração naquele momento. E claro, como eu estou falando, não é para fazer picuinha, não vou atender, vou deixar aí, nada disso. A gente tem que fazer o nosso trabalho, que é o atendimento do cliente, mas dentro de um bom senso e dentro de um bem comum, que a gente chama, que é, em função, eu não vou em função de uma prejudicar todas, né? E se eu posso, de repente, penalizar, vamos chamar assim, vou dar esse nome que eu não gosto muito, mas eu vou penalizar uma pessoa para que as outras todas não sejam prejudicadas. Então, eu vou fazer a opção pelo bom senso, que é, entre aspas, penalizar uma somente, tá bom? Não foi, mas deu tudo certo. Vamos ver o que a Emily colocou aqui. Algumas precisam aprender a marcar, mas sempre tem aquelas que acham que estamos à disposição. Sim, e nós, de uma certa forma, estamos à disposição, porque o nosso horário ele pode ser com ou sem hora marcada, porém ele é sujeito à espera ou ele é sujeito a não ter mais dentro daquele período. Desde que o cliente saiba disso, está tudo certo. Por isso que a gente precisa ter um comportamento de profissional, que não envolve essa picuinha que às vezes o profissional quer fazer com o cliente, não vou marcar, ela não... Não é isso, gente, é uma educação. Quando eu posso, eu faço, quando eu não posso, eu não faço, e tá tudo certo, né? E eu vou educando nessa medida para que esse cliente que quer o horário marcado, que se compromete comigo, que é meu cliente mesmo, ele vai estabelecer essa rotina e ele não vai deixar de vir. Essas outras pessoas que são da baguncinha, automaticamente, se a gente assumir uma postura super profissional com elas, elas também vão se afastar da gente, tá? Porque elas gostam da bagunça ou do lugar que não marca. Então, só que se você não escolher uma postura e sempre atendê-la, mesmo sendo ruim, né? Ela acabando com teus horários, ela vai achar que tá tudo certo, então, né? É como, eu já falei isso numa outra terça, é uma educação de filhos, né? A gente tem que falar e fazer. A gente não pode só falar e depois, deixa que eu vou fazer aqui para você, mas não pode. E, óbvio, estou falando que cada um tem que fazer a sua avaliação, porque existe o caso a caso, a avaliação do momento, eu estou falando de uma maneira geral, tá bom? Vamos lá. A Sandra colocou, o cliente agenda e não comparece. Isso também, Sandra, me conta se você assistiu a aula número 13, né, meninas, que eu falei, porque a 14 foi a do Natal, a aula 13. Me fala, porque a gente falou sobre isso, agendar e não comparecer. Se eu tenho fila de espera, se eu tenho tolerância, né, se eu tenho um sistema já programado para o final de ano, que não deve acontecer só no final do ano, e sim o ano inteiro, isso não vai ser um problema, teoricamente, o cliente agendar e não ir, tá? Porque uma vez que ele não confirmou
né, e a educação com ele durante o ano foi seguida, que ele deve confirmar, ou ele não confirmou, mas ele tem uns 10 minutos de tolerância e não chegou dentro do prazo, eu adianto a pessoa que está na fila, eu pego a pessoa que chegou antes do horário marcado e já atendo, e aí não vou criar problemas para minha agenda. Vamos ver o que mais aqui. O que a Cláudia colocou? Comigo uma cliente estava marcada dia 29, se pediu para vir depois do horário porque estava muito enrolada, quis fazer porque era cliente nova e no final ela não veio. E acontece. E aí, gente, também, eu já falei outras vezes para vocês, que existe o risco do negócio, né? Tem coisas que a gente não tem como controlar, por isso que a gente faz o agendamento e dá a tolerância. Deu 10 minutos, a pessoa não chegou, ok, você ficou 10 minutos a mais. Desde que essa relação seja transparente, o cliente vem sendo educado para saber que ele não pode ter atrasos superiores a 10 minutos, e não só no final do ano, que o que é ruim é você não educar o ano inteiro, né? Você nunca educa seu filho para ir no supermercado, aí o dia que ele vai, ele se joga no chão. Ele tem que ir constantemente ao supermercado com você e entender o que você vai dizer que você não vai comprar e o que você vai comprar, o que ele pode pegar, o que ele não pode, né? Essa relação é transparente. E essa relação não precisa ter grito, não precisa ter briga com a criança, não precisa ter nada. Mas precisa ter uma relação olho no olho, de que eu vou te explicar como vai acontecer e eu não vou fazer. E ok. E é assim que a gente faz com a educação com o cliente. Segura, com comportamento profissional, não pode ter o sentimento da revolta, do que marcou, agora não marcou, esse tipo de picuinha não existe para profissional, tá, gente? Mas a gente tem que correr o risco do negócio. Sempre vai acontecer, porque o agendamento não é a garantia de agenda cheia, assim como uma agenda vazia não é garantia de não ter atendimento, tá? Vamos lá. Nossa, Claudina, isso é muito ruim, já passei por isso, verdade. Cobrar a gente também falou, Sandra, numa outra aula, não sei se você estava presente também, sobre a cobrança antecipada, né? Por exemplo, como era uma cliente nova que a Cláudia sinalizou, e isso eu já falei nessa aula também da cobrança, quando a gente cobra alguém que a gente não conhece, a probabilidade da pessoa aí não vir mesmo é maior ainda, porque ela talvez nem queira pagar o adiantamento, tá? Então, assim, talvez a gente destrua uma possível relação que pode começar a acontecer ali, mas é só o meu ponto de vista, e eu gostaria que vocês assistissem a aula, se ficar dúvida, porque eu falo várias coisas ali que são, acho que, bastante importantes com relação à cobrança antecipada, né? Porque a pessoa que você já conhece, que já te conhece, que tem relacionamento, ela vai te respeitar porque ela já sabe quem é você como profissional. Então, a chance dela marcar e não ir é pequena. Ou, se ela não for, é porque realmente existe um motivo, tá? Pessoas que faltam, é porque a gente não conhece ainda, ela não sabe da gente, como é que a gente trabalha, a gente não sabe como é que ela vive, se ela tem algum problema. Por quê? Porque a gente não tem como fazer julgamentos, né? Com um agendamento, assim, então é complicado mesmo, tá? Eu não sou a favor da cobrança antecipada, acho que já falei para vocês, não é errado, o mercado permite, mas eu tomaria isso como risco do negócio, tá? Pode acontecer. Então eu crio outro tipo de mecanismo, que é a fila de espera, a tolerância, para não precisar chegar no ponto de cobrar, e a pessoa não vem, a pessoa quer o dinheiro de volta, sabe? Eu acho, assim, desnecessário, e para quem é meu cliente mesmo, que vai sempre, eu não preciso fazer isso, porque ele vai estar lá me prestigiando. Tomando café, gente, que eu tô com sono hoje, que olha, eu vou contar para vocês. E só minhas embaixadoras é que sabem. Isso, vamos ver. Aí, quem que colocou aqui? A Sandra, sim. A Dercília falou exatamente, Dani. Como eu falo muita coisa, Dercília, eu não sei sobre o que é o exatamente, tá? Depois você me conta. A Rosinha chegou, e Rosinha... Sandra estava na aula, né, Sandra? Bacana. Então, a gente tem que pensar nesses... eu acho que o maior imprevisto, né, que pode acontecer, assim, pra gente, e isso e eu volto sempre a bater na mesma tecla com vocês, é sobre vocês não terem um controle documentado das situações do salão, né? Então, você não fazer um controle para você saber se você tem lucro, se você tem prejuízo, quantos atendimentos você faz, e não é uma simples anotação de caderno, tá, gente? Eu vou lançar agora, em breve, a gente já está começando a produzir o material,
Vocês lembram que eu dei uma aula aqui de DRE, né? Que está no canal lá. Eu até tirei a aula das análises, porque a gente vai reformular ela. Eu vou dar uma aula só para quem trabalha sozinho, vai ser uma aula paga, num domingo, que as pessoas, né, teoricamente, vocês vão estar tranquilas, com calma. E essa aula a gente vai fazer todo o passo a passo do porquê anotar, quando anotar, e a gente vai fazer todos os DREs de cada pessoa. Todo mundo vai ter tempo de fazer o seu DRE, e a gente vai fazer uma análise ao vivo para as pessoas que tenha os dados, né, para marcar, para vocês verem como é confuso o trabalho de vocês. Eu posso garantir que a maioria de vocês nem dinheiro ganha. Talvez troque figurinha, vendo o almoço para pagar o jantar, estão recebendo hoje para pagar a despesa do passado, do passado, do passado. Então, estão sempre empurrando com a barriga. Então, assim, a gente tem que dar um passo de cada vez. O primeiro passo de tudo, até para vocês falam muito sobre precificação, né? Até para você saber se sua precificação está certa, você precisa ter o documento do seu mês a mês, tá? Para você saber se você tem lucro ou prejuízo. Porque se você entrar no prejuízo e a gente fizer uma análise lá da sua planilha, a gente vai saber se o seu preço está adequado ou não. E ali você já pode fazer o ajuste também. Tá bom? Então, a planilha pode matar duas coisas ali ao mesmo tempo. Essa aula vai acontecer num domingo em breve. Se mantenham nos grupos de WhatsApp, né? Porque vai ser divulgado por lá. A gente já tem, se não me engano, eu não sei se o marketing já colocou, tem um link no link da bio do Instagram que já está escrito lá lucro e prejuízo. Eu acho que eu vi isso ontem lá. Porque por ali é que as pessoas vão poder entrar nesse grupo, que é onde eu vou divulgar a aula, ao vivo, valor, tudo direitinho, para quem quiser participar e aprender e começar, primeiro a sair do caderno, né? Tem que sair do caderno, porque o caderno ele é maravilhoso, mas você só anota e você não faz mais nada com isso. De fato, você não sabe o que está acontecendo. Então, eu vou explicar tudo isso para vocês, quais são os dados que vocês precisam registrar, como registra, vou fornecer as planilhas, e a gente vai fazer um domingo bem legal para vocês que estão interessadas na parte administrativa e que querem, de fato, entender e começar a organizar o salão primeiro, para saber se ganha, quanto ganha, o que deve aumentar, o que tem que parar de comprar, né? Porque a planilha vai ensinar tudo isso para vocês. Se eu devo mudar de imóvel, se eu devo voltar a trabalhar para alguém por enquanto, até me restabelecer de novo, enfim, a gente vai fazer isso, então logo eu trago mais notícias para vocês, tá bom? Deixa eu ver o que ela colocou aqui. Sempre tem clientes enroladas, mas eu levo e encaro com naturalidade. Não tem o que fazer, né, gente? Sempre vai ter. A gente não vai trabalhar no dia a dia com perfeição e nem com todo mundo chegando perfeitamente, todos os dias da semana, todas as épocas do ano, sempre a gente vai trabalhar com atraso. Não tem alternativa para isso, tá? Porque são seres humanos e pessoas diferentes. Minha neta vai ao supermercado sempre e desde a idade de 2 anos ela já sabe quando fala que não vai levar isso, ela já dizia, hoje você não tem dinheiro, né, mamãe? Quando tiver, você compra. É uma educação, e você tem que fazer essa educação, e educar o cliente, às vezes quando a gente é novo no mercado, né, a gente quer fazer muita coisa para o cliente, e eu entendo perfeitamente, porque você está começando, você vai abrir várias exceções, só que a cada exceção que você disser, você tem que dizer para ele sempre, olha, o funcionamento de fato não é assim, hoje eu vou fazer porque a gente está começando, mas à medida que isso for organizando, eu não tenho como fazer isso para você. Porque tem muito cliente que tem essa consciência, né? E tem muito cliente que é muito sem noção também. Dani, me ajuda numa coisa. Eu tenho 2 clientes que sempre que marco elas, preciso deixar outra de sobreaviso, porque elas sempre têm imprevistos e não comparecem no horário marcado e pedem outro horário. Eu falei isso numa aula também, Emily, que qual é a situação? Se isso já aconteceu com muita constância, né, não é uma eventualidade, ou ela foi 10 vezes e atrasou uma, que isso pode acontecer, a gente também atrasa, né? Mas acontece sempre, 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 o que você tem que fazer? Você tem que falar com ela com todas as letras, igual uma mãe fala com o filho, olho no olho, de forma segura, tranquila e calma. Por exemplo, Kátia, né? Sei lá, vou dar qualquer nome para ela, tá? Kátia, queria pedir uma gentileza para você. Eu tenho percebido que nas últimas 9 vezes que você marcou, nas últimas 4, nas últimas 5, né? Você vai saber lá, você não comparece ao meu horário. E eu tenho tido sempre perda do horário, porque eu tenho, às vezes, alguma fila de espera. E o que acontece? Para eu avisar alguém em cima da hora para a pessoa vir, eu não consigo. Então, o que eu vou pedir para você de gentileza?
Primeiro, se você não puder vir, para você me avisar pelo menos com 1 hora de antecedência se for alguma coisa prevista. Já sei que não vou, porque daí você tem tempo de colocar outra. E tá tudo certo se ela fizer isso. Ela pode marcar quantas vezes ela quiser, desde que ela avise antes. Ou, por exemplo, se você acha melhor, eu tento te atender sempre no encaixe. Ou nos últimos horários, ou nos primeirinhos, ou você me avisa, olha, hoje eu quero dar uma passada aí. Se me encaixa em alguma frestinha, mas seja honesta com ela. Você fala, porque da mesma forma que às vezes eu não tenho horário para outra pessoa, o que vai acabar acontecendo é que eventualmente eu não vou conseguir ter horário para você. Então eu queria te pedir essa parceria, porque eu não vou jamais deixar de te atender, mas eu preciso que você se marcar, ou então não marca, tenta vir, né? Eu não sei como é que vocês funcionam, eu sempre atendi com e sem hora marcada. A pessoa podia ir e ficar aguardando, ou me avisar, olha, hoje é um dia que eu gostaria disso. Aonde que eu me encaixo melhor? Ah, vem na parte da tarde que está mais tranquilo. Vai e fique esperando, né? Que eu vou atender, mas eu não sei em quanto tempo. Ou a pessoa vai fazer 3 itens. Ah, eu tenho 10 minutos agora, eu já vou fazer axila e buço. Sai da sala, atendo da hora marcada. Ah, ficou faltando virilha e meia perna. No próximo encaixe, entra, faço a virilha. Por exemplo, tá? Mas se a pessoa não quer marcar ou não chega, é uma opção que ela tem, tá? Então, eu acho que tem que falar com a pessoa, tá? Porque muitas vezes você fala uma vez com a pessoa e aquilo já se resolve. E a gente fica adiando, achando que ela já não te atrapalha mesmo. Então, qual é o pior que pode acontecer? Ela não ir mais. Só que ela já não vai, porque ela marca o horário e não vai. Então, o que você está perdendo? Nada, só está sendo sincera com uma pessoa que pode e está atrapalhando os seus horários e você não quer nem atrapalhar ela e nem outras pessoas. Porque você é a pessoa responsável pelo bem comum. A gente não tem que agradar mais uma do que outra, mas a gente também não pode prejudicar uma ou outra. A gente tem que tentar fazer com que todas tenham um bom atendimento ali, tá? Vamos lá. Eu preciso aprender essa planilha, então fica ligada nos WhatsApps, tá? Não sei se você está no grupo ou se vocês entram nesse grupo que vai ser o grupo de divulgação do curso, da aula. Emily, aconteceu comigo, eu coloco uma cliente no mesmo horário dela, pois não temos como mudar essas clientes. Mas se você colocar no mesmo horário e ela chegar, você vai ter outro problema. E ela provavelmente pode dizer para você assim, mas por que você não me falou? Meu horário é esse, eu estou marcada. Porque, gente, a marcação é o risco do negócio. Um supermercado, quando ele abre as portas, ou qualquer comércio, ele não sabe se vai ter cliente ou não aquele dia. E ele tem que estar lá com os caixas, com a mercadoria. O que a gente não pode é achar que a gente não vai ter risco do negócio, ou que eventualmente não vai perder, ou que vai ter um dia ruim, que marcou um monte de gente, todo mundo naquele dia faltou. Essas coisas podem e vão acontecer, e está tudo bem. Porém, a gente tem que minimizar com outras saídas, tá? Mas a gente tem que correr o risco do negócio. Ter negócio é isso também, é a pessoa marcar e não aparecer. Agora, é óbvio, é como a gente está falando, marcou 3, 4, 5, 6, 10 vezes, olha, eu vou fazer assim com você, quando ela ligar para marcar, eu não vou te marcar mais, porque as últimas 9 vezes você marcou e não veio. Porque pensa bem, se você tivesse a tolerância ou a fila de espera, a pessoa ia falar, eu não fui as últimas 9 vezes. Não tem problema, porque eu tenho, 10 minutos depois que você não vem, eu já cancelo. Eu já marco outra. Eu peço para a pessoa vir e ficar na fila de espera. Aí a pessoa pode fazer o que ela quiser. Eu nem precisaria entrar nesse tema com ela, entende? Agora, se você precisar dizer, é melhor que se diga, porque se a pessoa já não vai mesmo, é melhor você só ser honesto e falar, eu não vou te marcar mais, e eu faço questão de te atender, mas eu não posso te marcar porque eu perco outros horários, eu prejudico outros clientes, tem dias que eu não tenho horário para outras pessoas, e eu, na minha cabeça, como você já não veio nas últimas vezes, é que você não vem, aí você não vem mesmo. Então, eu prefiro te atender sem hora marcada. Ou no dia que você pode, você me avisa e eu vejo onde que eu consigo te encaixar. É mais simples assim, mais honesto, entende? Deixa eu ver, eu entendo, eu confirmo caso não responda. A confirmação, né? Eu estou confirmando seu horário. Desde que a pessoa saiba que depois de marcar, ela ainda tem que confirmar a marcação, que foi o que a gente falou na aula, tudo bem. Se ela marca e não sabe que ela tem que confirmar a marcação, não, tá? Aí tem coisa errada também, tem que arrumar o sistema. Eu também sempre trabalhei com encaixe a vida toda.
Ainda mais que busca, axila, meia perna, tudo coisa rapidinha de fazer, né? Obrigada, Dani, pela dica, por nada. Sim, estou no grupo. A gente vai ter, vocês podem se manter nos grupos que vocês já estão de WhatsApp, tá? Que das embaixadoras também vai receber essa informação do curso, que não é um curso, é uma aula de um dia, um domingo, vocês separar um domingo, eu vou marcar, e a gente vai fazer parte da manhã, intervalo para almoço e parte da tarde. E a gente vai fazer tudo falando sobre controle financeiro, para vocês começarem a fazer, receber a planilha, a gente vai fazer naquele mês já a primeira planilha, vamos sair dali com tudo pronto, tá? E aí eu vou fazer algumas leituras ao vivo para vocês entenderem a diferença de um lugar para outro, de um espaço para o outro, de compras, de tudo, tá? E indiquem, né, se vocês conhecerem alguém que não está no grupo das embaixadoras, que o link que está na bio do Instagram também vai receber informações, tá? A gente vai trabalhar com todos esses links ali para informar sobre essa data que a gente vai fazer esse ao vivo, tá bom? Lembrando que é pago, nada exorbitante, mas é pago para as pessoas para só participar quem tem vontade. Eu gosto de estar com quem está com vontade de fazer, tá? E vai ser ao vivo também. Estou Amanda DM, que bom, vamos ver aqui. Vou fazer assim, tem uma que desmarca 3 vezes seguidas, e depois na 4ª vez que marca, ela quer que eu adiante. Um dia antes, ela pede para antecipar que não está aguentando os pelos grandes. Algumas pessoas, gente, a gente precisa ter uma conversa sincera de fato, né? E se a pessoa estressar, que eu acho que não acontece, né? Não peguei nenhum caso assim, tem que dizer a real, olha, que é um comércio, né? Eu trabalho, eu vivo disso. Então, toda vez que as pessoas marcam, eu faço, não que as pessoas sejam obrigadas a ir, porque os imprevistos acontecem, mas eu faço uma programação. Então, a sua agenda, ela é perfeita para você. Pode ser que realmente você não consiga marcar, que seu dia seja cheio e tá tudo bem. Eu só vou pedir que, então, você não marque na minha agenda. Se você acha que realmente não vai conseguir, né? Porque a pessoa já sabe, a pessoa enrolada já sabe. E deixa claro para ela, eu vou fazer questão de te atender. No encaixe, num dia, senhora marcada, que eu estiver tranquila e você me manda a mensagem, fala, hoje eu estou mais ou menos perto, vem que eu te atendo, entende? Porque daí você vai também mostrando para aquela pessoa que você é profissional, porque não adianta você fazer cara feia, você fazer picuinha, você falar que você não tem mais horário, coisas do tipo, que também pode, né? Você poderia resolver, se o agendamento não for feito por ela direto, você poderia falar, estou sem horário essa semana, se vagar eu te aviso. É um jeitinho também tranquilo de dizer, não tenho horário para você, porque a pessoa uma hora vai perceber também, né? Tá bom? Esse aqui eu já li? Já. Meninas, retorno 2024, né? Estamos começando o ano. Eu fui chamada, né, para falar sobre o assunto pop na semana que vem, acho que vou colocar ele já na minha lista, que uma embaixadora querida minha quer que eu fale sobre pops. Como eu mais ou menos tenho esse tema já na minha cabeça, eu quero saber se vocês sabem o que é pop, se vocês conhecem isso e se vocês sabem para que serve, só para eu pensar como é que eu vou montar essa aulinha para vocês, esse bate-papo, vocês sabem? Me contem aqui, quem sabe o que é pop? Que aí, e se vocês tiverem mais assuntos também, voltem a me mandar os assuntos. Eu ainda tenho algumas coisinhas do ano passado para retomar, para falar um pouco sobre casos, sobre coisas que acontecem, tudo, né? Sobre administração, sobre os controles. Oi, Thalita! Como é que você tá? Boa tarde. Mas me conta se vocês sabem o que é pop, o que é isso. Dani Dercília também não sabe, já vou explicar, tá? Rosinha mandou. Quando vocês tiverem alguma dúvida de algum assunto, vocês têm que me mandar, tá? Aí vocês têm vários canais para mandar dúvida. Pode mandar pelo nosso WhatsApp da fábrica, que é 11 9 43. Ai, esqueci o número. Pera, eu falei tantas vezes que eu esqueci. Eu vou anotar aqui para vocês. Deixa eu anotar que eu acho que é mais fácil de eu publicar. 994 13 1090. Lembrei.
994 13 10 90. Acabei de publicar. Aí vocês podem mandar pelo e-mail atendimento@serapura.com.br. Vou deixar aqui também, se vocês quiserem anotar, atendimento@serapura.com.br. E vocês podem mandar pelo direct do Instagram, pelo canal do YouTube aqui nas mensagens, um canal que vocês acharem aí que conseguem chegar na gente. Esses são os mais rápidos, né? O WhatsApp e o e-mail. E aí pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida, sobre que assunto você quer que eu fale, que você tem dúvida, um problema que aconteceu no seu espaço, alguma coisa que você não tem, alguma licença, algum imposto, enfim, a gente pode falar sobre 1 bilhão de coisas, sobre legislação, tá bom? Vamos ver o que a Rose colocou. Procedimento operacional padrão, é isso mesmo, POP é procedimento operacional padrão, programa de organização profissional, não. Se não me engano, é uma regra a ser seguida, padronizada dos procedimentos de uma empresa, isso mesmo. E aí eu vou falar sobre o POP. Eu não vou falar sobre um POP específico, porque as empresas, elas são compostas de muitos POPs, né? E na depilação não é diferente, a gente tem um monte de POP também. Então, eu vou falar sobre os conceitos do POP, sobre como é que é montado um POP, né? Como é que a gente faz para ter. Por quê? Porque é um tipo de documento que, quando você tem um estabelecimento, ele é um documento obrigatório e pedido por vigilância sanitária, tá? Quem faz uso desse documento em fiscalização é vigilância sanitária prioritariamente, saber se você tem POP, e também é um documento guia para todas as pessoas que trabalham. Então, claro, Dani, eu trabalho sozinha, eu preciso ter POP? Precisa à medida que, se você já documenta agora, você vai ganhar lá na frente, à medida que você tiver a equipe, já no treinamento dessas pessoas e de organizar os procedimentos da sua empresa, tá? Porque a gente tem o seguinte, a gente tem pessoas que têm características específicas de trabalho, mas o corpo, né, de seguir as coisas tem que ser um só. O esqueleto é um só, que é o POP. O esqueleto é o POP. E pode ser uma pessoa que tenha, ela tem um negocinho que ela faz diferente, mas é porque ela é a artista do negócio, mas o esqueleto macro todo mundo tem que fazer igual, tá? Principalmente no que tange a limpeza, a organização, esse tipo de coisa não pode, eu prefiro jogar lixo no chão, eu prefiro jogar pela janela, não pode, é todo mundo dentro de cesta, é isso que eu quero dizer, tá? Então, algumas coisas podem ser diferentes, outras não, e fazem parte do POP, tá bom? A Sandra colocou top. Então, vamos encerrar por hoje, porque são 30 minutos, eu sempre falo mais do que 30, que eu tenho uma língua grande, mas quero desejar um feliz 2024 para vocês, para a gente, né? Nós vamos ter um ano, se Deus quiser, muito abençoado, muito próspero, muito abundante, e eu estou aqui sempre pensando em assuntos que vocês possam aproveitar, que vocês possam pensar sobre eles, melhorar, não só melhorar o espaço onde vocês vivem, como vocês trabalham, mas se melhorarem como empreendedoras, como profissionais, como depiladoras. Então, mandem as dúvidas, tá? Perguntem o que vocês querem saber. Pode ser qualquer coisa que, se eu não souber, eu vou procurar, eu vou atrás e eu vou dizer para vocês. Isso eu não sei de maneira nenhuma, não sei como fazer, tá? Mas a gente vai achar uma solução juntas. Então, mandem as perguntas. Terça-feira que vem eu tô de volta para a gente falar sobre o POP. E que mais de recadinho? Acho que só, né? E divulguem, por favor, que a letra premiada ainda não saiu uma letra só, tem mais 7 para sair. A gente está aqui muito ansioso. A primeira pessoa que ganhou, a pessoa de São Paulo, vai ser premiada essa semana, mas eu estou aqui roendo as unhas, esperando as outras 7 ganhadoras que achem as letras que formam a palavra Serapura, que a gente está aqui, que é da campanha de Natal, que termina só em abril, né? Porque a gente sabe que as pessoas compram e às vezes não derretem os produtos, então vai até abril, mas a gente não quer que chegue até abril, porque a gente fica com muita tensão, de muita ansiedade de querer conhecer as ganhadoras, de mandar os prêmios para os lojistas. Então, se você tem uma amiga, se você é depiladora, se você comprou o nosso produto, olha se você não estava sendo premiada, tá? Dentro dela vem uma letra que compõe a palavra Serapura, e a gente premia você que achar a letra e o lojista que você indicar onde você comprou, tá bom?
Então, é isso, minha gente. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus, uma excelente semana. Terça que vem eu tô de volta aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre pop, tá bom? Um beijão.